Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios, como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou apenas o interlocutor das histórias enviadas para nós, mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato: lobisomem enfurecido em chácara no Mato Grosso do Sul. Olá, anfitrião. Eu me chamo Paulo, tenho 38 anos e moro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O relato que vou contar não aconteceu comigo. É uma história assustadora que ocorreu com os tios de um amigo meu, chamado Carlos. Ele me contou essa história há alguns meses atrás, e a princípio eu não acreditei na história. Mas depois de começar a pesquisar mais sobre esse assunto, eu comecei a dar mais crédito a tudo que ele contou, pois realmente bate com vários relatos similares que aconteceram em outras regiões aqui mesmo no estado. Com isso em mente, eu não tive mais por que duvidar e pedi para ele contar o seu relato. Ele autorizou, apenas pedindo que eu alterasse os nomes. Portanto, tirando o meu nome, todos os outros citados serão alterados. Eu vou contar da mesma forma que ele contou para mim. Então, vamos lá. Tudo aconteceu no ano de 2012. Naquela época, a família do meu amigo morava na zona rural do Mato Grosso do Sul, próximo à cidade de Bonito. Já o Carlos morava na capital. Porém, sempre que tinha oportunidade, ele e sua família passavam um tempo na casa dos tios na região. Segundo o meu amigo, ele sempre ouvia histórias sobrenaturais vindas de parentes, em especial dos seus avós, que já faleceram quando ele era mais novo. Mas esses causos foram passando de pai para filho, tios e primos. Mas até então, tudo era levado como apenas histórias. Então, em uma dessas visitas, o Carlos, em uma conversa com seus tios, em uma tarde nublada e meio chuvosa, eles contaram sobre uma situação apavorante que vivenciaram alguns meses atrás. Anfitrião, o meu amigo já não era mais criança na época. Já tinha por volta dos 25 anos, se não me engano. Mas ainda assim ficou curioso pelo que eles tinham para contar. Então seu tio, um homem de 55 anos, daqueles durões e bem direto ao ponto, se sentou, tomou um gole de café e olhou para o Carlos e perguntou se ele acreditava que o diabo existia. O meu amigo deu uma risadinha sem graça e o seu tio, com um olhar sério, repetiu a pergunta. Então, o meu amigo apenas balançou a cabeça, dizendo que sim. Então seu tio olhou novamente e falou que ele tinha razão. Aquilo existia e esteve muito perto de acabar com a sua família. Mas não era como o meu amigo pensava, pois o que eles tinham visto era muito diferente de qualquer coisa que ele imaginaria. O que surgiu em suas terras era um demônio, sim, mas em uma forma de animal selvagem. Assim que o seu tio falou aquilo, logo ele percebeu que era algo sério e pediu para contar tudo o que havia acontecido. Nisso, a sua tia apareceu com alguns lanches e colocou na mesa.
E assim que ela percebeu que se tratava a conversa, mudou as suas feições. Ela olhou para o marido e perguntou o motivo dele estar contando aquilo. Ele disse que quanto mais gente souber da verdade, seria melhor para evitar que aquele mal se aproximasse de mais pessoas. Ela baixou a cabeça e concordou. Mas ele disse que o olhar da tia era de pavor. Logo soube que realmente havia acontecido algo muito ruim naquele lugar. Curioso, o Carlos se ajeitou na cadeira, pegou um lanche que a tia colocou na mesa, tomou um gole de café e pediu para o tio contar tudo o que havia acontecido. Anfitrião, só para que todos entendam um pouco o local onde ocorreu esse fato inacreditável, os tios do Carlos tinham uma vida tranquila naquela chácara que ficava a alguns quilômetros de Bonito. Lá, eles tinham uma rotina trabalhosa, pois além de plantar, eles criavam alguns animais. Não era grande coisa, alguns porcos e galinhas apenas. O seu tio trabalhava como peão em algumas fazendas, e eles conseguiram comprar aquele pedaço de terra com bastante esforço. E naquela época, queriam começar a vender parte do seu plantio para algumas vilas e cidades vizinhas. Eles não tiveram filhos, então era apenas os dois naquela chácara isolada. O Carlos não me contou o motivo direito, mas parece que a mulher do seu tio não podia ter filhos por algum problema de saúde. Enfim, apesar de todo o trabalho diário, eles mantinham um dia a dia simples e sem grandes acontecimentos. Quando chegava a noite, assistia um pouco de televisão e o meu tio se sentava na varanda para fumar e logo em seguida se deitavam cedo. Mas toda essa tranquilidade foi quebrada da noite para o dia. Depois de uma tarde em que seu tio voltou da cidade, sabendo de uma história ouvida de um compadre, foi o começo de algo assustador que viria a atormentar ele e a sua esposa. Naquele dia, o tio do Carlos precisou ir até a cidade para fazer algumas compras. Ele sempre ia pelo menos umas 2 vezes no mês, pois muito que eles consumiam em casa era plantado por eles mesmos. Ele aproveitou para visitar um velho amigo que morava na saída da cidade e foi tomar uma cachaça e colocar a conversa em dia e saber das novidades por lá. Até por ele não ir com frequência para a cidade. As notícias corriam mais rápido pelo boca a boca do que pelos jornais da região. Foi aí que o seu amigo começou a contar sobre umas coisas estranhas que estavam acontecendo em algumas fazendas do outro lado da cidade. E como já era de se esperar, o homem contou que estava sendo encontrado alguns animais sem vida largados em pastos. Eram alguns bois, porcos, e disseram que até um cavalo havia sido encontrado daquela forma assustadora. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Anfitrião, não era incomum animais serem atacados por onças ou outros tipos de bichos que vagam na mata. Mas pelo que foi contado, o estado dos animais abatidos era realmente fora do normal. Não parecia ter sido feito por um animal selvagem comum. Foi aí que o homem falou que estavam dizendo que aquilo poderia ser coisa de um lobisomem. O tio do Carlos não era um homem cético, mas também não saía acreditando em qualquer coisa. Mas segundo ele, ficou com aquela história na cabeça. Depois de conversarem mais um pouco, ele se despediu do amigo e pegou a estrada para voltar para a chácara. Ele dirigia na época uma velha caminhonete que servia para fazer entregas e ir trabalhar. No trajeto de volta para casa, depois de um tempo, o tio do Carlos já nem lembrava mais da conversa que teve com o amigo. Já era por volta das 7 horas da noite e ele só queria chegar logo em casa. Mas o trajeto era um pouco longo até chegar lá.
Então, no caminho, o seu tio viu a silhueta de uma pessoa na beirada da estrada andando. Ao se aproximar com o veículo, ele diminuiu um pouco a velocidade e percebeu que aquele sujeito parecia ser um andarilho, indo pela estrada no mesmo trajeto que ele. Ao ver o farol, o homem se virou e acenou pedindo carona. O tio do Carlos encostou e perguntou para onde o homem estava indo. O sujeito foi até a janela e apenas olhou para ele com um olhar estranho. O tio voltou a perguntar, mas nada. O sujeito continuou encarando ele sem falar nada. Então, com aquela situação estranha, o tio do Carlos apenas acelerou e seguiu em frente, deixando aquele estranho para trás. Ele ficou cabreiro com a situação. Achou aquilo bem esquisito. Aquele homem vagando naquela região tão isolada. Então resolveu acelerar para chegar em casa logo, afinal a sua esposa estava sozinha. Assim que passou pela porteira, ele fez questão de descer antes de estacionar a caminhonete e colocar a corrente no portão, e em seguida foi para casa. Um tempo depois, ele deixou as compras na cozinha e resolveu contar sobre o que ficou sabendo na cidade, sobre os animais e a situação estranha com o andarilho para sua esposa. Ela ficou meio assustada com tudo aquilo, pois não era tão comum esse tipo de pessoa vagando por lá, especialmente tão longe da cidade. O medo dela era que o homem fosse algum ladrão, mas o tio do Carlos a tranquilizou, falando que não iria acontecer nada e que ele estava prevenido. Afinal, tinha um revólver e uma espingarda que guardava dentro de casa. Então, eles se sentaram para jantar e mudaram de assunto, deixando aquela história para lá. Enfim, foram se passando os dias e não se soube de mais nenhum tipo de problema na região. O tio do Carlos precisou voltar até a cidade para comprar algumas coisas que faltaram da última vez. No caminho, na ida, era final de tarde e na estrada ele acabou cruzando novamente aquele sujeito que caminhava com uma mochila nas costas. Mas daquela vez ele seguiu em frente e foi fazer as compras sem olhar para trás. Na saída, quando estava voltando para a caminhonete, ele cruzou com seu amigo, que parou para conversar um pouco. Eles acabaram ficando mais tempo do que pensavam e já passava das 6 horas da tarde, quando ele se despediu do colega e entrou no carro para voltar para casa. No caminho de volta, assim que ele chegou no trecho onde havia visto o andarilho do outro dia, se lembrou que o homem estava indo em direção à sua casa de tarde. Na hora, ele sentiu algo estranho, como um soco no estômago. Ele não sabia o porquê, mas resolveu acelerar para chegar em casa o mais rápido possível. Foi aí que, ao se aproximar do portão da chácara, ele viu aberto e com um dos lados arrebentado, com madeira jogada no chão. Nessa hora, o seu coração acelerou. Ele entrou com tudo em direção à casa, quando tomou um susto ao ver a silhueta de uma coisa grande, correndo pela lateral e indo para os fundos onde ficavam os seus animais. O tio do Carlos levava com ele um revólver, pois não era incomum assaltos na estrada. Naquela região mais retirada, era quase como o faroeste. O homem do campo sempre precisou se proteger. Então ele pegou a arma e saiu correndo em direção à lateral da casa. Ele começou a gritar, chamando pelo nome da sua esposa, mas estava tudo quieto. Quando ele chegou nos fundos, percebeu a porta da varanda aberta. Ele olhou em volta e estava tudo calmo. Então ele ouviu uma batida forte vindo de dentro da casa. Já desesperado, correu para dentro
e voltou a chamar pela mulher. Foi aí que ele ouviu ela gritando o seu nome no andar de cima da casa. O tio do Carlos contou que foi com tudo para a escada quando deu de cara com aquela coisa do outro lado do corredor. Ao ver aquilo, ele entendeu o motivo do soco no estômago que sentiu anteriormente. Anfitrião, ele descreveu a criatura como um demônio enegrecido. As suas orelhas eram pontudas e os seus olhos eram vermelhos brilhantes. O rosto daquela coisa era totalmente deformado, com ossos saltados e um focinho torto. Os seus dentes saíam para fora da boca e escorria uma baba amarelada. Era uma criatura horrorosa. Rapidamente ele apontou a arma e só apertou o gatilho. O som alto o ensurdeceu por alguns segundos, mas logo deu para ouvir o berro monstruoso da fera. O disparo acertou o abdômen daquela coisa, que começou a se debater. Em seguida, ela partiu cambaleando em direção ao tio do Carlos, que com as mãos tremendo, deu mais um disparo. Ele não mirou direito, mas, segundo ele, acabou acertando a perna do bicho que tropeçou no corredor, derrubando uma mesinha no chão. O bicho voltou a se debater e berrar. Ele arranhava as paredes e o piso. Naquele momento, o tio do Carlos aproveitou e subiu correndo para o segundo andar, ver onde estava sua esposa, que abriu a porta do quarto no final do corredor com os olhos arregalados e encharcados de lágrimas. Ela mal conseguia falar. Ele correu para o quarto e ambos ficaram trancados lá dentro. Ainda dava para ouvir os berros e sons de coisas caindo no andar de baixo. Mas em seguida, os dois viram a criatura saindo pelo quintal e correndo, cambaleando para o outro lado. Em seguida, tudo silenciou novamente. O tio do Carlos pediu para a esposa ficar no quarto e saiu para dar uma olhada na casa. Estava tudo calmo. Ele desceu para o andar de baixo e viu marcas de pegadas, terra, pelos escuros e marcas vermelhas, provavelmente do sangue da criatura. Ela saiu pela porta aberta nos fundos e desapareceu, mas deixou um rastro de destruição dentro da casa. Um pouco depois, a sua mulher desceu e ficou horrorizada com a situação. Eles estavam apavorados e sem entender o que era aquilo. O tio do Carlos logo em seguida se lembrou da conversa que teve e dos ataques às fazendas na região, e tudo fez sentido. Os boatos estavam certos. Aquela coisa realmente era um lobisomem. Anfitrião, segundo o que meu amigo contou, o seu tio ficou desconfiado daquele andarilho que ficava rondando a estrada perto da sua chácara. Então, no dia seguinte, ele pegou a espingarda e saiu para botar medo no homem e mandá-lo embora da região. Mas ele não achou o sujeito em lugar nenhum. Ele andou por várias horas pela estrada e nada. Umas semanas depois, indo para a cidade mais cedo, pois depois daquele incidente, a sua mulher ficava muito assustada de ficar sozinha em casa à noite. Ele acabou indo até a casa do seu amigo e contou o que aconteceu. O seu amigo acreditou e disse mais, que haviam encontrado um rapaz sem vida no meio do matagal na divisa para outro município. O homem tinha 2 tiros no corpo, um no estômago e o outro na perna. Já estava até em fase avançada de decomposição. O tio do Carlos nunca teve certeza se realmente era aquele andarilho, mas também nunca mais viu ele vagando na região depois daquela noite infernal. Bom, esse é o relato que eu tenho para contar.
Com certeza é uma história muito interessante, pois muitas vezes vemos relatos de lobisomens de pessoas da região, mas dessa vez tivemos um andarilho como suspeito de ser a fera. E faz muito sentido que essas criaturas sejam nômades, pois ficar fixados em uma região acaba os tornando uma presa fácil para serem descobertas. E o tio do Carlos se mostrou forte mesmo em uma situação que a maioria dos homens nem aguentariam ficar em pé. Ele fez o que era preciso para proteger a sua casa e a sua mulher. Essa história poderia ter acabado de uma forma muito pior. Mas essa é apenas a minha opinião. Agora eu quero saber o que vocês acharam de tudo isso que foi contado, pois uma coisa eu sei que todos vamos concordar: tudo que essa família vivenciou foi realmente algo além da imaginação. Você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal? Então considere levar para casa o livro dos Relatos da Fera. O livro está à venda nas melhores lojas online. Link na descrição e no comentário fixado. Esse foi o relato de hoje. O que vocês acham? Vocês acreditam nessa história? Quero saber a opinião de vocês. Então deixem nos comentários e não se esqueçam, cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais. Assim vocês vão fazer o canal crescer mais ainda e dar mais valor ao nosso trabalho. E se você chegou aqui no canal por alguma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Continue vendo os melhores relatos além da imaginação nessas recomendações na tela.